Lucas 18, 35. E aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso, em nome de Jesus, ó Deus amado, nós queremos em primeiro lugar, Pai querido, engrandecer o Teu nome, Senhor Deus, Deus grande e todo-poderoso, nosso príncipe da paz. Em nome de Jesus, ó Deus amado, nós Te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos aos irmãos, ó Deus amado, para Te louvar, ó Deus amado, para Te agradecer, ó Deus amado, por esta cura, Senhor, e por tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio do Teu povo aqui nesta igreja e em toda esta cidade, Deus amado. E em nome de Jesus, que neste momento o Senhor venha falar conosco através dessa palavra, Senhor, que ela venha mesmo, ó Pai amado, ao encontro dos corações, ó Deus amado, esses corações que estejam preparados como um solo fértil, Pai, para receber a Tua semente poderosa, Senhor, e que ela venha germinar, crescer, frutificar, ó Deus amado. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Pode assentar. Um texto muito conhecido, muito pregado por aí, e os irmãos já estão cansados de saber dessa história. Mas Deus falou muito comigo e eu queria compartilhar com a igreja algumas coisas sobre isso. Lendo esses dias um livro do escritor John Stott, um escritor bem conhecido, um dos 100 homens mais influentes do mundo na sua época, ele morreu há pouco tempo. E ele tem um livro que até o Daniel, que trouxe para mim lá do 100. No 100 tem esse livro, quem quiser comprar lá é baratinho. Fala do cristianismo equilibrado. Nós precisamos viver um cristianismo equilibrado. E muitas vezes nós vivemos um cristianismo desequilibrado. Nós somos radicais demais muitas vezes, ou muitas vezes liberais demais. E ele trata nesse livro de alguns temas. Ele fala de unidade, liberdade, caridade, razão e emoção, conservador demais, radical demais, né? Querendo mudar toda a liturgia de um culto, de uma igreja, ou querendo manter um padrão da igreja primitiva. Ele fala que chama isso para uma responsabilidade nossa nos dias de hoje. Evangelismo e ação social. Tem gente que acha que é só orar, que é só buscar Deus, e obra social zero, fazer obra zero. Tem que ter um equilíbrio, né? Quando tem esse equilíbrio no corpo, é bom que tenha os que oram, tem os que vão fazer a obra. É bom que quando cada um de nós estivermos lá fora, nós saibamos controlar isso na nossa vida e nas nossas atitudes. Eu gosto muito de um texto, antes da gente entrar diretamente nesse texto, que nós vamos falar da cura do cego de Jericó, que tem o nome de Bartimeu, que no Evangelho de Marcos e Mateus você vai ver esses nomes lá, mas eu trouxe esse texto baseado no livro de Lucas, porque Lucas coloca a palavra de Deus em uma ordem organizada, cronológica, como aconteceram naquela época, e por isso eu trouxe esse texto, porque no final vocês vão entender o propósito da gente estudar nesse livro. Mas tem um texto que desde a minha conversão eu guardo no meu coração, 2 aliás, mas esse primeiro está lá em Gálatas 5:22, não precisa de abrir. Para ter um cristianismo equilibrado na nossa vida, nós precisamos experimentar dos frutos do Espírito Santo de Deus, senão não tem jeito. A palavra de Deus é viva, é eficaz, mas se não tivermos o fruto do Espírito Santo em nós, eu vou ler para você: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Quando nós temos isso, nós temos um cristianismo equilibrado. Quando nós não temos isso, nós estamos meio desequilibrados. Então, e isso só vem, obrigado, pelo Espírito Santo de Deus, que a Bíblia fala
que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, maior é o que está em nós, é o Espírito Santo de Deus. Quem crê que o Espírito Santo de Deus mora em nós? Quem crê vai ficar muito tranquilo com essa palavra. Quem não crê, em nome de Jesus, nessa noite vai entender que precisa de buscar essa intimidade com o Espírito Santo de Deus para ter uma vida equilibrada. Por onde você passar, principalmente na sua casa, você vai demonstrar um caráter parecido com o de Cristo. Amém? Então, só para a gente iniciar, eu estava pensando também que hoje, né, há uma busca desenfreada por riquezas, por poder, né, muitos têm sido oprimidos por isso. Nós estamos vendo aí guerras e ao mesmo tempo estamos vendo uma política tão complicada em nosso país. Vemos isso dentro das igrejas e fora das igrejas e tem muita gente sofrendo por isso. Deprimidos, né, por nossa falta de amor, nossa falta de cuidado. Eu estou falando isso também porque essa semana eu mais o Luiz e uns amigos aí, o Reginaldo, nós fizemos umas visitas aí e vimos como as pessoas carecem do amor de Jesus. Elas abriram o coração para nós, sabe? Tem uma família que a gente visita e toda vez que a gente chega lá, parece que nós estamos diante de um confessionário, né? Como se fosse eles sentam lá e abrem o coração, mas eles sabem que a presença de Deus é conosco. Aí eles contam tudo para Jesus. Essa semana eu fiz isso, fiz assado e as coisas não dão certo. A nossa casa está assim, a nossa casa está assado. Nós não temos nada, eu estou perdendo minha Bolsa Família porque meus meninos vão para a aula, e parará, e parará, e parará. E a vida destruída. Aí nós fomos lá, e Deus tocou no meu coração que nós precisamos retomar uma célula lá, um GE lá, e reformar aquela casa em nome de Jesus. Então nós vamos lá fazer um trabalho poderoso lá em nome de Jesus, para que essa família entenda que Jesus, Ele é o mesmo hoje, é o mesmo que foi no passado. E a igreja primitiva tinha o prazer em distribuir, em compartilhar com os irmãos aquilo que eles tinham, aquilo que eles possuíam, tanto de bens quanto de dons e unção. Então, em nome de Jesus, baseado nessas coisas que eu quero trazer uma reflexão nessa palavra, nessa noite, para nós. Então, nós temos que fazer a diferença nessa terra. Então, o que realmente chama a atenção de Deus? Baseado nesse texto, muito conhecido dos irmãos, fala da cura do cego de Jericó. Ele estava entrando em Jericó. Jericó, pastor César pregou esses dias, pastor Marcos pregou esses dias, nós falamos disso no encontro, o Espírito Santo de Deus esses dias trazendo tudo acerca de situações baseadas perto de Jericó. Então Jericó, na época de Josué, as muralhas caíram, a cidade foi toda queimada. Nós estamos falando nesse texto de uma nova Jericó que foi construída em torno de 100 anos antes de Cristo. E Jesus indo para Jerusalém com uma grande multidão, discípulos, muitos talvez curiosos, mas tinha muita gente, uma grande multidão, e caminhavam para Jerusalém, passaram em Jericó. Eu nem sei se precisa de passar por lá. Toninho conhece muita região lá, depois podia explicar isso em outra ocasião melhor para nós. Eu até acho que eles cortaram um caminho por lá, porque Jesus tinha algo tremendo para fazer naquele lugar, como Ele tem para fazer nessa igreja, nesses dias, nessa noite, durante a nossa existência, em nome de Jesus, amém? Então, baseado nisso, nós vamos caminhar um pouquinho nesses textos. Se você for ler logo no iniciozinho, vai dizer que aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. O que leva um homem a sentar à beira do caminho para pedir esmola? Depressão? Né? Tem um estudo dos Médicos Sem Fronteiras que diz que 36% das pessoas que moram na rua, né, que pedem esmola pela rua, que dormem na rua, saem de casa por problemas familiares. Em torno de 32% por problemas financeiros. E apenas 10% por questão de vícios. E uns outros quebradinhos que eu não sei o que é. Então a grande maioria é porque o diabo ataca as famílias. Famílias desestruturadas, gente na rua. Né? E família desempregada, gente na rua. Tudo estratégia do diabo. E a igreja passa diante dessa situação, passa largo, porque Deus é maravilhoso, Ele tem nos abençoado, tem nos sustentado até aqui. Tem ou não tem? Deus tem nos sustentado até aqui. Quando eu olho para a minha situação mais dada, eu fico muito feliz, porque não tínhamos assim nenhuma perspectiva de ter uma situação confortável como temos hoje. E hoje nós experimentamos, uma das primeiras vezes da nossa vida, do ninho vazio.
Quem sabe o que é o ninho vazio? Né? Lá em casa nós temos muitas crias, 3 filhos, né? Então Ada foi uma boa mãe, parteira. Parteira? Solange soprou lá atrás. Ada foi assim, Ada teve 3 filhos. E essa semana não tinha ninguém lá em casa. Reinaldinho já casou, mas mora em Viçosa e está sempre lá em casa. Mariana está morando em Belo Horizonte e Bia foi para Belo Horizonte. E nós experimentamos lá do ninho vazio. Eu fiquei olhando assim, como Deus é maravilhoso. Nos dando forças, nos sustentando até aqui. A família está crescendo e nós já vamos levando, né? Deus vai abrindo a porta, a gente ora nas madrugadas, né? Você para lá 3 horas da manhã, com calor, com frio. A gente está lá orando. Aí no outro dia nós amanhecemos com esses frutos do Espírito Santo no coração. Fé, mansidão. Muita gente fala que eu sou até manso demais. Mas assim, mansidão, porque precisamos, né? Ter mansidão, domínio próprio. Aí a gente vai caminhando, a gente vai levando a vida. E eu fico vendo esse homem aqui. Quem já leu esse livrinho do pastor Marcos, né? Ele se importa comigo. É baseado na história do cego Bartimeu. E nesse texto, nesse livrinho, fala de um escritor que chama, acho que Joséfo Flávio, alguma coisa assim, um historiador. E ele fez um estudo sobre a vida desse cego de Jericó. E ele conta que ele não era cego de nascença, que ele teve seus olhos vazados. Ele conta que o pai dele era um general de guerra, muito poderoso, e esse homem aposentou, montou os negócios, prosperou, mas Roma impunha sérios impostos pesados sobre eles. Ali ele fez uma milícia, sei lá como é que chama isso, né? Ele reúne ali um povo, cria um exército contra esse governo, mas mexer com o Império Romano é complicado. E nós vamos ver, segundo a história desse historiador, vai ver que o pai dele é crucificado e os olhos dele são vazados. Eles dão a ele uma capa, aquilo é uma marca na vida dele, que ele estava autorizado a mendigar lá na porta de Jericó, e que todos que passassem, olhassem o que eles faziam com quem se levantava contra o Império Romano, contra o governo romano. Então aquele homem estava ali humilhado, rejeitado, perdeu a família, perdeu a dignidade, perdeu tudo à beira do caminho. Então nesse contexto, nós vamos vendo aí, no versículo 37, ele começa a ouvir uma grande multidão chegando, muita gente chegando. Eu só esqueci de falar uma questão que eu fui lá na casa do Toninho perguntar ele ontem. Se você for ler no livro de Lucas, fala que eles estão entrando em Jericó. Quando você lê em Marcos e Lucas, fala que Jesus estava saindo de Jericó. Então parece que tinha uma contradição. Aí ele estava me explicando que tem 2 versões. Eu vi uma que diz que Lucas, com sua cultura grega e tal, ele olhava para Nova Jericó, Jesus entrando. Marcos e Lucas, uma cultura mais judaica, valorizavam mais as ruínas de Jericó, porque não existe, na época de Jesus só tinha ruína. Toninho foi lá há pouco tempo e ainda continua as ruínas lá, né, Toninho? Só pedra. Então ele estava lá. E entre a velha Jericó e a nova, 1 quilômetro mais ou menos. Então assim, na visão deles, Toninho já diz que segundo o que ele estudou, que é o mais aceitado, é que Lucas, na visão de Pedro, que estava dentro da cidade, olha e vê Jesus chegando. E na visão de Marcos e Lucas, né, Toninho? Eles estão fora, eles veem Jesus saindo, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu fiquei com a primeira, que eu expliquei melhor. Então você fica com a primeira em nome de Jesus, amém? A primeira, ela é mais fácil de entender. Depois, se você tiver dúvida, pergunta para o irmão Toninho, que é ele que conhece da história de Israel. E isso faz diferença, como diz aquele cara da Globo. E o que isso quer dizer? Nada, né? Isso não quer dizer nada diante do texto que vamos ler agora. Então, nós vamos ver que anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Eles anunciavam assim, Jesus está vindo aí. E ele sabia quem é Jesus. Talvez já ouviu alguém falar de Jesus. Ou o Espírito Santo de Deus tocou lá no coração dele. Igual pode tocar no seu nessa noite, ou está tocando no seu nessa noite, amém? E ele vai dizendo assim, então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Talvez ele gritou baixinho, ou ele gritou alto, mas era muita gente, e eles falaram com ele, deixa disso, para de amolar o mestre, né? Aqueles discípulos de Jesus, aquele multidão, não queria aquele cara no meio. Sabia que no meio do corpo de Cristo, numa igreja, muitas vezes nós passamos largo de alguns irmãos? Esse irmão é chato demais, não vamos levar para a igreja não, vai dar muito trabalho para nós. Ou esse irmão aqui na sarjeta, né? Não tomou banho hoje,
vou ter que dar carona na volta do culto, não vou levar para a igreja não, deixa ele para trás. Fala assim, não vai não, fica quieto aí que vai ser melhor para você, né? Eles falaram isso para ele, fica quieto aí, deixa Jesus, deixa, nós estamos indo com Jesus. Mas aí ele grita de novo. Aí você vai ver no versículo 40, 39, ele grita de novo, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Aí ele gritou alto, filho de Davi. Quem chamava Jesus de filho de Davi é só quem tinha certeza que ele é o rei dos reis, o príncipe da paz. Então se você gritar, filho de Davi, Jesus vai ouvir você gritando. Por isso eu dei o tema dessa palavra, Jesus o Salvador chegou. E agora? O que você vai fazer? Clame por ele, grite por ele, né? E aqui ele vai gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu fiquei pensando, nós tudo andando, gente, nós vamos fazer um evangelismo lá na Barrinha. Pensa bem, nós estamos caminhando lá na Barrinha, aí alguém vai gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós vamos parar ou nós vamos continuar? Nós vamos parar, porque o Espírito Santo agora mora em cada um. Nem precisa de um especial ir lá. Você que está lá na beiradinha, já pode parar logo. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em nós, amém? Então se você ouvir alguém gritando assim, não espere duas vezes. E a Bíblia diz que no versículo 40, então parou Jesus e mandou que ele o trouxesse. Jesus parou e falou assim, tragam ele aí. Hoje quando eu estava orando sobre isso aqui, tem até a irmã da Elcione está aqui presente, né? A nossa querida irmã que faleceu no ano passado, que um dia pediu para ser batizada aqui nesse canto aqui, ó. Foi montada uma piscina aqui, ela foi batizada aqui diante da igreja. Foi um dos dias mais tremendos da minha vida, que eu já compartilhei com os irmãos. E no outro ano seguinte, ela esteve conosco, enferma, né? Uma doença grave, mas que nunca demonstrou nenhuma raiva de Deus, não demonstrou em momento nenhum que porque Deus não me cura. Pelo contrário, ela tinha sempre uma palavra para nós, ela sempre demonstrava que Deus está no controle, ela sabia da presciência de Deus, da onisciência, da onipotência, da onipresença de Deus, e muitas vezes nós ficamos choramingando aí no canto, querendo que as coisas aconteçam agora. Então comece a gritar, esse cego de Jericó, né, como a irmã deu testemunho aqui hoje, ele foi curado. Deus tinha um propósito na vida desse homem, porque nós estamos aqui falando dele. Ele foi curado. Lá em Marcos fala que quando os discípulos o chamaram, ele jogou a capa fora. Essa capa representava uma marca. Ele tinha uma marca que ele estava autorizado a ser mendigo. Sabia que tem muita gente que tem marcas? Quando a pessoa vem para a igreja, nós talvez conhecemos alguém do passado. Sabia que nós ainda trazemos essa marca nessas pessoas? Jesus não se lembra. Foi perdoado. Foi lançado no mar do esquecimento. Nós costumamos taxar fulano, ladrão, furano, né? Fazia isso, fazia assado, mas ele jogou essa coisa fora. O diabo que gosta de acusar, né? Então, em nome de Jesus, se você acha que você tem alguma marca, lance isso fora, porque ele lançou num salto, foi ter com Jesus. Aí que é a parte mais maravilhosa desse texto. Aí ele chega diante de Jesus, sem poder ver Jesus. Tem muita gente que tem fé, tem muita gente que crê, mas não se aproxima de Jesus. Eu tenho fé, eu creio, fico aqui na minha casa e está tudo bem. Conheço um casal assim, que ele conhece muita palavra de Deus, é difícil explicar para ele, ele entendeu que ficando em casa está tudo bem. Bom, esses dias mandaram um recado para a gente ir lá orar, que a situação, a vida está de perna para o ar. Não está nada bem, nós precisamos congregar, nós não podemos andar sozinhos, né? Pastor Davi ligou para nós ontem, vamos orar por uma causa aí. E todo mundo parou, orou, e Deus agiu. Deus resolveu aqueles problemas, irmãos, assim, de uma forma extraordinária, que eu fico até feliz de saber que nós servimos um Deus tão poderoso. E é esse mesmo Deus, né, aqui, que se fez homem, se fez carne, agora chega diante desse homem com os olhos vazados. Aí os mais incrédulos vão dizer assim, bom, se fosse de nascença eu até acreditava, mas esse homem teve seus olhos furados, vazado com algum espeto, com alguma faca, então com isso aí eu não acredito. Aí você vai vendo aqui, que a palavra de Deus diz, que Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu faça? Ele falou, quer ver de novo. Aí ele falou, que veja. Aí abre os olhos, imagina, seus olhos abrindo assim, vendo Jesus.
Quem conhece a história de Paulo, Saulo, né? A Bíblia diz que as escamas caíram dos olhos dele. Aí ele passou a enxergar quem é Jesus. Aí ele chegou a dizer assim, todos esses idiomas que eu falava, toda essa pompa que eu tenho como general de guerra, ensinado aos pés do mestre Gamaliel, todo o meu doutorado, isso perto do que eu estou conseguindo ver agora, se parece um esterco. Ele fala assim, que tudo aquilo que de mais precioso que ele valorizava, sou fariseu, né? Eu sou zeloso pela lei. Aí fala assim, tudo isso agora é esterco diante do que eu estou vendo, que é Jesus. E sofreu por Jesus, ele falou que sofrer por Jesus para ele era lucro, né? Morrer era lucro. E nós vamos ver aqui que Bartimeu agora enxerga Jesus face a face assim, ó. O que você imagina que ele deve ter feito? Continua lendo aí. Então, Jesus lhe diz, 42, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Além da cura, aquele homem aquele dia foi salvo. Esse deve estar gozando lá na glória, né? Feliz da vida lá, junto com Jesus, hoje lá na glória, porque ele teve, além de ser curado, a salvação. Isso é o bem mais precioso que nós temos. Quem crê que está salvo nessa noite de verdade, levanta a sua mão. Amém? Amém. Se Jesus voltasse agora, eu até falei aquele dia aqui do irmão Davi, né? Que nós estávamos orando aqui, eu falei aqui na igreja? Acho que eu não falei, acho que eu falei em Piranga, então não vou perder a oportunidade, não vou contar. Teve um dia que nós estávamos orando aqui pelo encontro, o último encontro, né? Fizemos uma grande roda aqui, e oramos fervorosamente. Quando abrimos nossos olhos, a cadeira do pastor Davi estava vazia. Aí um olha para o outro, o irmão foi arrebatado, ficamos para trás, né? Foi ou não foi, lembra? Aí todo mundo ficou assim, não é possível que só o pastor, né? Foi arrebatado no meio de tantos irmãos orando. Mas depois nós descobrimos, ele estava abrindo a porta ali, né? Para o irmão ali, e nós ficamos mais felizes. Mas nesse dia, pensa bem, o dia que isso for verdade, né? No abrir e no piscar de olhos, isso vai acontecer. Em nome de Jesus, nós temos que estar prontos para viajar, né? E vai ser uma viagem muito rápida, não precisa de fazer bolsa, não precisa tomar Dramin, não precisa de nada. É assim, ó, né? E a gente tem que estar preparado. E esse homem aqui foi salvo. E no 43 diz assim, imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Então ele começou a gritar, a glorificar, e todo mundo que estava com ele fizeram o mesmo. Você fica feliz quando alguém aceita Jesus aqui? Fica ou não fica? Aí a gente fala assim, né? Que Deus está escrevendo o nome dessa pessoa no livro da vida. Olha que coisa impressionante, né? E a partir de hoje, ela tem uma nova família, que somos nós. Bartimeu, naquele dia ali, que era cego, jogado do lado, quando ele lança a capa dele, ele já sabia que ele já ia encontrar com Jesus, então ele não precisava mais daquela capa, ele nunca mais ia mendigar. Então você nunca mais precisa mendigar, você sabe a sua história aí, nada nessa terra, porque você tem Jesus na sua vida. E ele vai para diante de Jesus, Jesus cura, e agora ele faz parte daquele povo de Deus, que já ia caminhando para Jerusalém, e ele está lá no meio, pulando e glorificando, e eu te chamo para ler a sequência, que você está aí no capítulo 19. Eu vou falando, e você pode ir acompanhando aí. Por que eu trouxe o Evangelho de Lucas, então, como diz o pastor César, de São Lucas? Por quê? Porque ele traz numa ordem que eu entendo, cronológica. Isso provavelmente aconteceu no mesmo dia. Zaqueu escuta aquele povo gritando, talvez vê lá Bartimeu pulando, gritando de alegria, curado, restaurado, feliz. E chega todo mundo gritando, agora já no centro de Jericó, e Bartimeu corre para ver Jesus. Quero ver Jesus também. A Bíblia diz que Bartimeu era um homem muito rico, publicano, cobrador de impostos, poderoso, um homem muito importante lá em Jericó. Enquanto Bartimeu era um mendigo. Mas Jesus chamou Bartimeu para ficar de pé. Bartimeu agora está de pé junto com o povo de Deus. Ele não precisa mais mendigar. Deus traz ele para o cristianismo equilibrado, né? Venha participar de um povo equilibrado. E vão avançando, e quando chega Zaqueu,
sobe naquela árvore, se você quiser acompanhar aí, no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus, mais uma vez, vem demonstrar aqui, quebrar todos os paradigmas, né? Que um publicano não podia participar de nada com o judeu, e Jesus ali, junto com ele agora, fala assim: vou ficar lá na sua casa. Quem já abriu sua casa para Jesus de verdade? Que Jesus pode entrar na sua casa e fazer uma faxina geral? A gente tem que pensar nisso. Pensa bem, né? A gente tem que pensar. Nós já tivemos célula aqui que nós tivemos que visitar as casas antes, né? E foi bênção, né? A maioria das casas não tinha problema. Nós já chegamos em casa que na sala onde ia ser a célula tinha um barzinho, né? Com uísque e tudo mais. E então, assim, se você convida alguém que tem alguma dificuldade nessa área, ele vai fazer: opa, estou no lugar certo, né? Aqui eu acho que eu posso dar umas bicadas. Então, em nome de Jesus, assim, a gente tem que tomar cuidado. Aí Zaqueu leva ele para casa. Leva não, ele fala: vou ficar na sua casa. E você vai ver que ele recebe Jesus lá. Diz assim: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Zaqueu desceu daquela árvore voando, irmão. Jesus chamou, ele desceu com muita pressa e com muita alegria. Ele tinha pressa para conhecer Jesus, e Jesus tinha pressa para salvar aquele homem, para libertar aquele homem, para perdoar aquele homem. E você muitas vezes fica aí dormindo no ponto, esperando amanhã, e depois da manhã, e mais uma semana, e você vai ver a história desse homem, que foi instantâneo. Foi Jesus falar, ele já desceu e tomou posse da bênção. Toma posse da bênção em nome de Jesus, amém? Até esqueci onde é que eu estava aqui no texto. Deixa eu só acompanhar aqui. Versículo 7. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Muitos irmãos também, muita gente, muitos radicais, né? Acham que você não pode participar de nada, você não pode ir em lugar nenhum, você agora não pode conversar com mais ninguém, você tem que ficar preso em casa, isolado, ou você tem que conversar só com os irmãos da igreja. Não é assim? Ou não é assim? Não é isso que Jesus ensina. Jesus aqui está quebrando tudo quanto é paradigma. Agora ele está na casa de um publicano, pecador, cobrador de impostos, ladrão, roubava mesmo, que ele vai assumir aqui na frente, e Jesus está lá na casa dele e vai dormir lá. Aí você vai falar que Jesus está errado? Ele estava só deixando uma lição para nós. Então que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento a cada dia, para saber onde colocamos também a planta dos nossos pés, né? Para saber onde andamos, e o Espírito Santo de Deus que vai abrindo nossos olhos. Você vai ver no versículo 7, 8, entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Zaqueu agora, diante de Jesus, já começa a confessar: Senhor, quero dar metade dos meus bens para os pobres. Jesus continua calado. Ele era muito rico, irmãos, muito dinheiro, estava sobrando, e no meio daquela multidão que estava com Jesus, agora tinha Bartimeu, que era um mendigo, estava curado, estava salvo, mas ainda estava desprovido de recursos, né? Estava no meio daquela turma. Aí ele já fala: 50% dos meus bens vou dar para os pobres. Imagina se a gente fizesse isso, irmão. Tudo que está sobrando na nossa vida. Imagina aquela poupança gorda que você tem lá, né? Aquela poupança, né? Que está só rendendo. E você sabendo que tem um irmão necessitado, aí você chega: Jesus, vou dar 50% dessa poupança para os pobres. Você acha que ia alegrar o coração de Deus demais? Ia mesmo. Isso, nós precisamos atingir um dia um nível desse. Não fala isso, nós somos obrigados a falar, porque nós precisamos atingir um nível desse, né? De um dia nós podemos, assim, sem nenhum problema, compartilhar aquilo que nós temos com nossos irmãos. E é isso que Zaqueu faz. E Zaqueu fala assim ainda: e se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Aí ele está assumindo que ele era realmente ele tinha defraudado, ele roubava lá nos impostos, e segundo a lei romana, quem roubasse tinha que pagar 4 vezes mais aquilo que roubou. Então ele estava falando que ia devolver 4 vezes mais aquilo que ele tinha defraudado de alguém. E você acha que ele tinha defraudado de alguém? Não tinha. Claro que tinha.
Ali houve arrependimento. Ninguém se aproxima de Jesus, ninguém tem a salvação, ninguém recebe essa intimidade com Deus se não pedir perdão, se não tiver arrependimento no seu coração. Independente do que fez, do que foi, do que faz e do que está pensando em fazer, que eu repreendo em nome de Jesus que você não vai fazer. Porque se você fez até aqui, está nesse culto, nessa noite, é porque Jesus quer te curar, quer te restaurar, como fez com Bartimeu e como fez com Zaqueu. Não é só cura, aqui tem cura da alma. Eu estava vendo esse texto, até fiz um papelzinho. Sabe o que eu achei dentro desses textos? Cura física, cura da alma desses homens, cura do relacionamento, trouxe vida, salvação, arrependimento, restituição, fé, amor, perdão, louvor. Tudo nós vimos aqui nessa caminhada de Jesus, da entrada de Jericó até o centro de Jericó. Só esse pedacinho que eu estou falando hoje. Isso tudo aconteceu nessa pequena caminhada dele com esses discípulos. E que eu achei mais tremendo, aí é coisa da minha cabeça, e aquela história que eu falei, é uma história paralela, né, baseada em Joséfo. E ele conta a história de Bartimeu. Mas eu achei que essa história é muito interessante, porque ela amarra essa história. Agora a gente vê um homem que roubava nos impostos, um homem que está devolvendo os 50%, e devolvendo mais 4 vezes aquilo do que tinha defraudado, e agora nós tínhamos Bartimeu, que tudo tinha sido tomado dele, né, para que ele fosse humilhado, agora ele está ali para ser exaltado. Aí Jesus, eu fico só pensando em Jesus, né, resolvendo o problema agora de Bartimeu. Agora, Zaqueu já estava devolvendo, talvez na mão de Bartimeu, na mão de mais não sei quem que foi defraudado. Bartimeu agora já estava curado, né, salvo, e ainda tinha recurso financeiro agora, porque Jesus estava restituindo, eu tenho certeza, na vida daquele homem, naquele dia, tudo aquilo que tinha sido tirado dele. Então, o diabo muitas vezes tira muitas coisas das nossas vidas, perdemos muito tempo. Eu já falei isso aqui na igreja muitas vezes, perdi muito tempo na minha vida, mas muito tempo. Durante anos, eu vim nessa igreja, entrei, eu tenho filmagem dessa igreja, da outra igreja que eu filmei, mas eu não participava. Eu cria, até tinha uma certa fé, mas eu não caminhava junto. Isso não basta. Nós precisamos caminhar juntos. Aí esse povo agora caminhando junto, né, no mesmo propósito, agora sim, povo de Deus. Então, em nome de Jesus, que nessa noite você entenda, eu faço uma pergunta para os irmãos. O que você diria para Jesus hoje, né, baseado nessas duas histórias, daquilo que você tem feito, do seu coração, ou o que você confessaria para Jesus hoje? Pensa nisso, fala isso para ele aí no seu coração, sabe por quê? Porque Jesus aqui, ele estava querendo a sinceridade. Você acha que ele não sabia que Bartimeu precisava ser curado? Mas na hora que Bartimeu gritou, tem misericórdia de mim, ele ouviu. Zaqueu, na hora que sobe naquela árvore, sinceridade no coração dele. Jesus busca sinceridade no coração do homem, no coração da mulher, sinceridade como de uma criança. E eu acho uma coisa tremenda. Os discípulos com Jesus um dia também perguntam para ele ali, de ser grande no céu e tal, e fala, quem é maior? Quem serve à mesa ou aquele que é servido? É claro que é quem é servido. Aí ele fala, pois é, mas hoje eu estou servindo à mesa. Vocês são mais importantes do que eu? Deixa claro. Então, meus irmãos, com Jesus, maior é aquele que serve, maior é aquele que doa, né? Maior é aquele que se dispõe a ir em busca daquele que está perdido. Por que nós estamos aqui reunidos há tantos anos? Essa igreja já tem muitos anos, muitos pastores oraram, como os irmãos disseram, e eu sei disso, viraram 21 dias aqui dentro dessa igreja, sem sair, orando, comendo aqui dentro, vivendo aqui dentro. Os meninos abandonavam os cursos lá para estar aqui dentro, né? Tinha muitos estudantes, mas eles abriram mão, porque sabiam que um dia, sem conhecer, que nós estaríamos aqui. Eles sabiam. Tem gente que está por esse Brasil e por esse mundo afora, mas eles sabiam que a obra que Deus tinha começado, Ele é fiel para completar. Então nós cremos nisso. Essa galeria, né, está cheia em nome de Jesus, aqui embaixo, porque Jesus tem um grande projeto nessa cidade e conta conosco. Então nós precisamos de ir arrebanhando pessoas. Vai sendo curada, vai sendo restaurada, vai sendo restituído e vai fazendo um povo só. E para terminar essa palavra para você, para os irmãos nessa noite, antes disso eu queria só falar mais um texto. Lá em Mateus, não precisa de abrir, 6,
de 30 ao 44, a Bíblia fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Essa semana eu fui na casa do Márcio e a gente estava falando um pouco sobre isso. É tremendo quando você lê isso aí, porque você vai ver que Jesus, diante de uma grande multidão, os discípulos começam a ficar preocupados. Vamos dispensar o povo, porque nós não temos comida para dar para eles. E Jesus fala para ele, o que tem aí? 5 pães, 2 peixinhos. Ele fala assim, então dá para eles, alimenta eles aí. Você acha que você precisa ter muito, né? Para você fazer a obra de Deus. Tem muita gente que está esperando. Deixa o dia que eu fizer um pós-doutor em teologia, no dia que Deus falar face a face comigo, aí eu vou fazer a obra dele. Tem muita gente esperando isso. Mas não vai chegar esse dia, não. Esse dia só vai chegar na hora que você estiver na glória. Aí você está perdendo seu tempo. Esse dia aqui na terra, ele está falando assim com os discípulos. Mas eles ficaram preocupados. Aí Jesus só olha assim para os céus, clama a Deus e fala com eles. Agora vai lá distribuir. É assim que Jesus faz comigo e faz com você. Vai fazer uma visita para alguém, vai orar para alguém, vai orar por cura. Não tenha medo. Jesus está falando assim, essa sua fé aí, ó, conectada com a minha, com o Espírito Santo que está em você, vai fazer grandes coisas nessa cidade, na vida dos irmãos. Então, se você veio aqui hoje, não perca tempo. Saia daqui assim, sabendo que o Espírito Santo de Deus, que Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, que ele falou, esse povo estava caminhando para Jerusalém, esse povão todo. Desse povão todo, que era, sei lá, mais de 500, sei quantos tinham, apenas 100 e poucos ficaram lá em Jerusalém e foram cheios do Espírito Santo. Então não perca tempo, não façamos como eles. Somos mais de 500 aqui, talvez, esses dias. Então que sejamos todos cheios do Espírito Santo. Nós temos que ter paciência. Ele falou, espera, né? Como gosto muito, uma vez a gente estava aqui na nossa reunião do encontro também, e o César trouxe uma palavra, ele falou que o Espírito Santo está em nós. Mas tem dia que tem a manifestação do Espírito Santo, aí nós pulamos, nós gritamos, nós rolamos, nós falamos em línguas estranhas, e esse dia o Espírito Santo manifesta em nós. Mas lá no seu serviço também é o mesmo Espírito Santo, que tem o mesmo poder, e você não precisa de estar cheio do reteté, é só você saber que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Aí você vai e prega. Essa semana tem um amigo meu, lá do trabalho, se ele ouvir esse DVD, vai até brigar, esse áudio vai brigar comigo, mas não tem problema. Ele me chamou, olha que absurdo, André Valadão contando uma prosa para a igreja da Lagoinha. Quem viu isso aí? Ele levou um visitante lá um dia desse, que é um cara desse petrolão, mensalão, sei lá, essa roubalheira que está tendo aí. Ele levou um desses juízes lá um dia desse, né, que está prendendo esse povo. E quando esse cara subiu lá no altar, que ele ia apresentar, muitos irmãos saíram da igreja e foram embora. Aí no culto depois, que eu vi nesse dia, eu não vi esse outro dia, eu só vi ele explicando que era sobre isso. Ele pagou uma geral para a igreja, pagou mesmo. Ele chamou a igreja de moleque, eu acho, falou que vocês não respeitaram, estou com raiva de vocês, pensei em nunca mais pisar aqui. E o cara me mostrando, falando assim, quem que é esse cara para falar isso com esse povo? Mas ele não esperava no final que a igreja inteira aplaudiu aquilo que ele falou. A igreja entendeu que estava errada. Nós não temos que julgar ninguém, né? Se a pessoa está ali, ela está ali para ser salva, para ser liberta, para ser curada. E pensou um juiz baseado na palavra, olha só, que julgamento é esse? Que coisa tremenda. E o povo foi embora e chateou aquele homem também, né? Então ele contou isso lá, eu fiquei muito feliz que eu falei com ele, está vendo? O povo de Deus é assim, meu filho, você pode contar prosa para eles, que se for verdadeiro, eles não ligam. Se você pode pagar geral para nós lá na igreja, como o pastor Davi pagou esses dias aqui, e nós ficamos todos felizes e ainda batendo palma para ele. Foi ou não foi? Muita gente falou que foi. Mas foi mesmo, esses dias ele pagou uma geral aqui, para nós aqui. E eu fico feliz com isso, né? Tem que abrir nossos olhos mesmo. E só para terminar, tem uma história que o irmão Lauro um dia mandou no meu WhatsApp. E ela fala de uma história de um velho, um avô e um neto. E eu até na época falei que parecia a minha história na minha cidade. E hoje de manhã, quando eu falei isso, Daniel falou assim, eu achei que a mensagem ia passar sem falar de Pedra do Anta. Daniel brincou assim, porque toda vez tem que ter alguma coisa de Pedra do Anta. Eu vivi a maioria do meu tempo lá, então tem que contar a história de lá. Aí, lá a história desse cara parece com a minha, então eu vou contar a minha. Lá na nossa fazenda, quando a gente abria a janela assim,
A gente dava direto para uma grande árvore, assim, uma gameleira gigante, quem conhece lá sabe, não tem a casa mais, mas a gameleira ainda está lá. E tem um bambuzeiro gigante do lado assim. E quando chovia muito, meu pai me chamava para ver da janela como é que a gameleira tombava e quebrava. Porque quando vinham os ventos, a gameleira resistia, né? Aqueles galhos grandes ali, eles resistiam e lutavam, e o vento soprando para lá e eles para cá, daí a pouco quebrava a gameleira toda e quebrava galho, e ela ficava toda estropiada lá. Por outro lado, isso é uma história de um menino contando para o avô. Por que, meu avô, que acontece isso? Aí ele começa a falar, ele fala assim, a árvore frondosa, sozinha, né? Imponente, quando vem esses grandes ventos, essas tempestades, a gente fala de coisas naturais explicando algo espiritual, então espero que vocês estejam entendendo, né? Pensa nisso, Jesus sempre falava em parábolas explicando essas coisas. E essa árvore, quando ela reage sozinha, ela não suporta aquela tamanha ventania e ela se quebra toda. Aí ele começa a explicar para o menino, mas está vendo aquele bambuzeiro lá? Aquele bambuzeiro lá, ele é fininho. Ele sozinho não aguentaria nem o início desse vento. Mas o bambuzeiro junto, na hora que vem o vento, aquela ventania, ele se dobra, né? Então, nós diante de Deus, na hora que vem a tempestade, você tem que ajoelhar na sua casa, se dobrar, orar, clamar pelo sangue de Jesus sobre a sua família, a sua vida. Aí ele foi contando que aquele bambuzeiro ali se dobra, mas não quebra. Vem a chuva, passa o vendaval, aí quando vem o sol, pode olhar para você ver. Você pode olhar que o sol, ainda mais se for o sol da tarde, quando ele bate de contraluz no bambuzeiro assim, aquilo está brilhando, está bonito, até com mais vida, né? Ele está até mais forte agora. Agora ele tem água na raiz, e a raiz dele é forte mesmo, porque ele é plantado num solo fértil, e ele criou raízes. Isso é igreja. Se a gente não criar raiz numa comunidade, numa igreja do Senhor, se nós ficarmos pingando cada dia num lugar, né? Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou no centro de Macumba, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou em outra igreja, você não cria raiz, você fica sozinho, quando vem a tempestade você não aguenta. É isso que Jesus estava sempre arrebanhando esse povo para junto dele, porque na caminhada eles precisavam estar unidos, e foram unidos, por isso nós estamos aqui, e eles partiam o pão de casa em casa, nas pequenas células, né? É gostoso a célula, cheia de gente. Luiz deu um quebra-gelo na nossa célula essa semana, que eu fiquei impactado com aquilo. Luiz, Deus te abençoe. Foi extraordinário o que ele fez lá. Depois, né, do que acabou ali a célula, o irmão chega e compartilha daquele quebra-gelo. Falou muito no coração dele. Quebra-gelo, gente, falou tremendamente no coração do irmão. E eu fiquei muito feliz, porque Deus vai trabalhar na nossa vida, é assim, é nas pequenas coisas. Em nome de Jesus, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Amém? Amém, em nome de Jesus. Então vamos ficar de pé. Eu queria orar com vocês. Espero que você tenha entendido essa palavra. Eu li no início. Nesse texto nós encontramos cura, relacionamento restaurado. Eu fico imaginando Bartimeu e Zaqueu na mesma equipe agora, cobrador de imposto e aquele que foi humilhado, juntos. Trouxe vida onde havia morte, salvação, arrependimento, trouxe restituição. Eu vi muita fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, precisa de ter fé. É pela fé. Amor de Jesus, porque Jesus é amoroso, né? Jesus é amoroso. Quando Bartimeu abriu o olho, fico imaginando que já pulou logo no pescoço de Jesus. Não foi assim? Claro que foi. Eu não fico imaginando que Jesus virou as costas e foi embora. Na hora que ele abriu os olhos, que ele viu, esse é Jesus. Tinha anos que aquele homem não enxergava. A primeira coisa que ele vê é a imagem de Jesus. É a imagem do céu. A primeira coisa que ele vê é o céu. Céu na terra para ele, né? Ele viu Jesus. Então quando você fechar os olhos aí, tente olhar para Cristo, olhar para Jesus. E eles também, a Bíblia diz que eles iam louvando, cantando, gritando, em nome de Jesus. Então nessa noite, você que veio aqui, talvez pela primeira vez, ou está aqui conosco há muito tempo, vamos firmar nossas raízes, que juntos, pode vir a tempestade que for, que nós vamos resistir, porque Jesus é conosco, amém? Paulo falou, só para finalizar, eu já falei umas 3 vezes para finalizar, mas eu estou vendo um texto aqui. Paulo disse assim em Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele diz também, pois a nossa pátria está nos céus,
de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer aí para o seu irmão: a minha pátria está no céu. Amém. O dia que você acreditar nessa verdade, aí acabou. Aí acabou. Aí nós ganhamos essa cidade para Jesus. Se a nossa pátria está no céu, então tudo que fizermos aqui nunca vai ser mais importante do que nos aguarda. Aí fica tudo mais fácil. Aí nós vamos compartilhar da nossa fé. Aquele sofá novinho que tem na sua casa agora, o pessoal vai sentar para fazer célula, como eu costumo brincar. Menino vai derramar leite no seu tapete, não tem problema. O seu carro, se ficar fedido, depois você vai lavar. E ainda vai abençoar o irmão, né, do Lava Jato. Leva lá que ele lava, fica novinho. E a gente vai abençoando os irmãos, amém?